Itaenga Notícia. Passamos a apresentar agora a Voz Feminina, com a apresentação de Silvanelli Santos e Liliana Oliveira. Este programa vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 12 horas na rádio Itaenga FM. Informações, notícias e entrevistas com mulheres que fazem a diferença em Lagoa de Itaenga. Diga não à desigualdade. Diga sim ao empoderamento feminino. Sempre dona do poder, eu sou. Mulheres fortes, guerreiras, mulheres empoderadas. Silvanelli Santos e Liliane Oliveira fala agora na 98. Viva a força da mulher. Programa A Voz Feminina. Vai ser uma marcha de mulheres. Ali vai ser o empoderamento delas. Nós vamos mostrar que nós existimos e resistimos nesse país que é tão vasto de cultura e essas mulheres estão aí para mostrar isso. E respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Olá, boa tarde, Júlio Filho. Tá me boicotando já no início. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM 98.5, 12 horas e 17 minutos. Mais um programa, a Voz Feminina, entrando no ar, entrando nos seus lares. Hoje, dia 4 de agosto, mês de agosto, mês lilás, em evidência aos 15 anos da Lei Maria da Penha. E já vamos iniciando com a novidade, né? Então, dia 28 de julho foi aprovado, né? Foi aprovada ainda, foi sancionada a lei que coloca dentro do Código Penal a violência psicológica contra a mulher, né? Como violência em que violência doméstica, violência contra a mulher, entra no Código Penal. Então vamos falar sobre essa lei que foi sancionada no dia 28 de julho, certo? E hoje teremos uma profissional, né, de saúde mental, uma psicóloga, neuropsicóloga, né, Érica Peixoto Aleixo, olha eu misturando, Érica Aleixo, ainda bem que ela ainda não está no ar, né? Vamos fazer uma ligação para ela e ela vai conversar com a gente. Mas antes disso, já quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM que está nos ouvindo aí. Temos muito o que falar hoje, muito o que conversar, né, no nosso programa hoje. E agradecer imensamente pelo carinho que tenho recebido ao longo da semana, né, de vocês aí no Face, pelo Face, no WhatsApp também, algumas pessoas que têm meu número. Agradeço de coração. E quero dizer também que estou fazendo o programa hoje sem minha companheira Liliane. Mandou uma mensagem para mim, disse que não poderia levar chuva, né? Estava sem sombrinha. Liliane, você está molinha, viu? Você está virando um copo de açúcar, Júlio Filho. Não, é isso não. Brincadeiras à parte, Liliane é uma companheira de sempre, né? Mas ela disse que pelo problema de saúde, pela crise de garganta que teve, o médico recomendou que ela não pudesse estar levando essa chuva aí, essa frieza. Então, Silvanelli, segura aí, que eu estou aqui segurando a audiência. Um forte abraço, Liliane. Estamos aqui para fazer o programa firme e forte na luta, tá certo? E hoje vamos falar dessa lei que foi aprovada, né? Mas temos também as novidades da semana das Olimpíadas. Tivemos muitos pódios aí, muitas conquistas de medalha com as mulheres, viu? Olha aí que coisa boa. Né? Tivemos aí a Rebeca, né? Medalha de prata e medalha de bronze. Isso significa muita coisa pra gente, né? Simboliza muita conquista pra gente, pra nós mulheres. Que tenhamos notícias maravilhosas como essa durante todo o ano, durante todos os nossos percursos. Ontem tivemos também a nadadora de nado, eu acho que é nado
acho que no mar, não lembro o nome da modalidade, mas eu sei que é do mar, não é numa piscina, né? O amigo Júlio, psicólogo, está aqui, que vai ajudar aqui na conversa com a neuropsicóloga já, né? Então, me lembra aí, viu? Vá me tentando pesquisar aí qual foi a modalidade de ontem, nado livre, alguma coisa que teve. Mas tivemos uma brasileira, medalha de ouro, que conquistou a medalha ontem, né? Então, temos essas conquistas que a gente tem que estar celebrando, tem que estar enfatizando essas conquistas das mulheres. E também quero dizer para vocês, quem tem acesso às redes sociais, nos acompanha aí na página do Facebook, do Instagram. Como é o nome? Medalha de ouro, Marta... Ai, não consegui ver ainda não, o nome da modalidade não. Pesquisa aí direitinho. Quem tem a boa oportunidade nas redes sociais do Facebook, Instagram, acompanha aí, né? Hoje iniciamos também a Coordenadoria da Mulher em parceria com o Centro das Mulheres de Vitória de Santo Antão, em parceria também com a Secretaria de Assistência Social, a secretária Marli, a prefeita Graça, iniciou hoje um curso de design de sobrancelha com as mulheres, né? São 20 mulheres que estão fazendo parte do curso. Então, é um prazer estar ofertando esse curso para as mulheres, né? Então, as mulheres estão fazendo o curso, vai ser uma oportunidade das mulheres adquirir uma renda financeira, né? E independência financeira e empoderamento feminino, né? Então, vamos iniciar o nosso programa. Quer dizer, já iniciamos, né? E vamos conversar com a neuropsicóloga Érica Aleixo, que já está aqui ao vivo deixa eu ver aqui a ligação. Vamos fazer a entrevista com ela. Ela é neuropsicóloga da clínica, atende numa clínica em Recife. Ela é profissional de lá do Recife, né? Então, ela nos cedeu essa entrevista, uma profissional de mão cheia. Ela atende casos, né? E vai estar conversando com a gente sobre a violência psicológica que as mulheres passam. Então, é um prazer estar conversando com essa profissional. Eu vou estar entrando ao vivo aqui com ela. Então, se acontecer de cair a ligação, é normal, é tecnologia. Boa tarde, Érica. Um prazer enorme estar conversando com você. Está me ouvindo bem, Érica? Estou sim, boa tarde a todos. É um prazer imenso conversar com vocês nessa tarde de um tema tão importante que é sobre a violência contra a mulher. Ok, Érica. Então eu quero externar o meu prazer enorme estar aqui com você e acredito que os ouvintes da Itaenga FM estão atentos a ouvir esse tema, né, que no dia 28 de julho tivemos a aprovação, né, dessa lei que foi sancionada sobre a criminalização, sobre a lei do violência psicológica contra as mulheres, que entrou no Código Penal. Érica, doutora Érica, gostaria muito que você nos falasse aqui e externasse para os nossos ouvintes a problemática, né, que até levou a colocar no Código Penal. Certamente se colocaram tornou um crime mais evidente, certamente essas situações de violência para a mulher é muito séria. Por isso que se tornou uma lei mais específica, não é isso, doutora? Isso mesmo. É porque geralmente o que deve acontecer, o que acontece, um mau entendimento em relação ao que é violência. E por trazermos enquanto lei, né, isso significa que nos faz entender a importância e é como se fosse assim, a magnitude, né, desse tema. Porque quando se fala em violência, geralmente as pessoas pensam que é físico. É quando o homem agride fisicamente uma mulher, quando vai com violência, onde deixa um olho roxo ou um braço quebrado, geralmente se tem esse mau entendimento de que só é isso que é violência. Quando a gente parte para a violência psicológica, esse dano, ele não tem uma cor. Em que sentido?
ele não é físico. As pessoas não vão ver uma marca roxa no rosto, no corpo. Por isso que essa violência psicológica, muitas mulheres sofrem e são vítimas, e que muitas vezes nem sabem que estão sofrendo a violência psicológica. Porque essa violência psicológica, por ela não ter cor, no sentido que ela não vai deixar uma marca física no seu corpo, mas ela traz alterações no nosso comportamento enquanto mulher, alterações nas decisões em que nós temos, porque esta violência causa muitas vezes constrangimento, humilhação. É aquele homem que isola essa mulher dentro de casa com aquela fala de que, olha, eu te amo tanto que eu prefiro você dentro de casa. E esse homem manipula, né, toda a situação, e muitas vezes essa mulher, ela pensa que é tão amada por esse homem e que ela aceita, porque não tem muitas vezes o conhecimento sobre a violência psicológica. Verdade, doutora. O que a senhora fala, assim, o que a senhora fala aí nos deixa perplexa e reflexiva, né? Que as mulheres e que outras pessoas, não só mulheres, mas homens, enfim, a gente imagina que a violência contra a mulher é apenas a violência física, mas eu sempre costumo dizer que antes da violência física, as outras violências vêm acontecendo, e a violência psicológica traz um dano tão imenso para a vida da mulher que ela se estende para a vida dela, que muitas vezes deixa ela isolada do mundo, né? Deixa ela isolada do mundo ao ponto que ela não consegue se relacionar com mais ninguém e traz maus danos físicos também. Quantas mulheres tomam remédios, medicações para um transtorno, enfim, a senhora sabe muito, muito melhor do que eu, e a senhora pode estar expressando muito melhor do que eu. Isso mesmo. Me recordou agora uma paciente a qual eu atendo. Ela tem em torno de 36 anos de idade, uma mulher linda, muito bonita, tem uma filha única, e ela diz que ela não se sente, ela se sente incapaz, ela se sente burra. E quando ela chegou para mim, ela veio justamente por estar com depressão. E veio tomando medicação. E aí, no decorrer do período do processo, a gente foi observando que essa jovem mulher, ela sofria de abuso, né? No sentido de violência psicológica pelo parceiro, pelo companheiro, pelo esposo. E no primeiro momento em que a gente pontuou isso para ela, ela não quis acreditar. Por quê? Hoje é uma mulher que não se sente capaz de trabalhar, que não se sente capaz de fazer nada, se sente inferior a qualquer pessoa. E esse homem dá tudo a ela, tudo no sentido material. Mas esse homem também começa a dizer a ela diariamente que ela não é capaz, que ela deveria ter estudado, mas não estudou, então é burra, que ela nunca vai conseguir nada, ela só é alguma coisa porque ele está junto dela. Então, esta mulher, ela sofre a violência psicológica diariamente, mesmo o marido comprando carro para dar a ela, fazendo viagem com ela, dando do bom e do melhor para ela, porque é justamente isso que acontece, né? Com o agressor. Quando faz a violência psicológica, esse agressor, que a gente poderia dizer que seria também agressor, no sentido que comete uma violência, ele acaba fazendo esse tipo de violência, mas para quem está de fora diz assim, rapaz, que homem tão bom, que marido tão bom. Só que essa pessoa foi destruída a sua vida. Então, uma jovem mulher de 36 anos, que não se sente capaz, que sente-se inferior, é alguém que não tem perspectiva de vida, é alguém que não quer nem viver, porque para ela tanto faz como tanto fez. E isso já são mais de 15 anos de casamento. E essa mulher desenvolveu transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, fobias, o medo de estar em público.
acreditando que tinha sido alguma outra situação, algum outro problema. Nunca imaginou que poderia ser por esse tipo de violência, porque nem ela mesma sabia que isso era um tipo de violência. Doutora, a gente também elas custam acreditar e você, a senhora como profissional e acredito que colegas também sua, levam um certo tempo a fazer com que elas descubram também onde tá aquele problema, né? Porque elas não querem acreditar que toda aquela vida que elas levam, dentro daquele relacionamento existe esse tipo de violência, né? Porque aquela cultura de que é normal que muitas vezes seja o homem seja grosso mesmo, né? Que ele xingue, é normal isso, né? Então leva um certo tempo para acreditar que isso seja uma violência, não é? Sim, sim. Nós somos produto de cultura, né? Então, sendo produto de cultura, para que isso tudo possa ser entendido ou bem entendido, vai durar muitos anos ainda pela frente para que a gente possa compreender de fato a agressividade que esse tipo de violência tem, que é a violência psicológica. Por quê? Porque nós, mulheres, muitas vezes reproduzimos aquilo que a gente até abomina. Em que sentido? Eu vejo muito mulheres que têm filhos do sexo masculino, em que muito pequenininho já coloca para ele, né, a própria mulher. Eu me recordo um exemplo em que uma mãe dizia para o filho chegou e disse assim: mãe, eu quero dinheiro para comprar, era o dia do Dia dos Namorados, e o filho chegou e disse: mãe, eu queria um dinheiro para comprar um presente para minha namorada. Aí a mãe respondeu: o quê? Mas cada um é teu pai, não me dá presente, eu vou dar dinheiro a tu para estar comprando presente para tua namorada. Isso é uma reprodução em que a gente vê muitas vezes, em que nós mulheres acabamos reproduzindo alguns comportamentos em que a gente abomina. Por quê? Eu gostaria, né? Ou seja, essa mulher gostaria de receber o presente do marido, mas ela também acaba estimulando, influenciando esse filho do sexo masculino também a não ser o carinhoso ou atencioso, o cuidadoso em dar alguma coisa no dia do namorado, dos namorados. Então, quando a gente passa por esse entendimento de que a gente é produto de cultura, significa que a gente precisa primeiro mudar muitas coisas que a gente poderia dizer básicas, que serão essenciais para que a gente tenha, talvez os nossos filhos, os nossos netos, consigam ver isso com uma clareza melhor. Porque muitas vezes é visto a violência psicológica como, eu já ouvi, também está reclamando demais, eu bem queria que o meu marido pudesse me dar tudo com essa violência psicológica. Oxê, estou com dinheiro, estou com isso, estou com aquilo, outro problema, se ele quer que eu fique dentro de casa. Então, isso ainda é um conceito, né, o que a gente precisa desconstruir. Porque a violência psicológica, ela deixa danos para a vida inteira. É quando a gente fala, né? Às vezes a gente diz assim, os traumas. Mas os traumas, quando a gente tem esse entendimento, são traumas que não é só lá na infância, que às vezes as pessoas pensam que a gente só traz problemas da infância. Não. Os traumas poderão ser desenvolvidos, inclusive agora, com 30, 40, 50 anos. A depender do ambiente, das pessoas que estão em nossa volta e o que elas podem fazer com a gente. É interessantíssimo. Enquanto a senhora fala, doutora, vem filmes na minha cabeça, vem histórias de pessoas que a gente conversa no dia a dia. E impressionante como a gente vai lembrando de pessoas no nosso dia a dia, né? Que eu me lembro de pessoas que hoje em dia têm 40 anos, 45 e carregam, né? Que eu me lembro, né? Eu tenho hoje 37 anos. E eu lembro recordo de pessoas que dizem que têm alguns traumas e eu fico me recordando, será que lá no passado essas pessoas tiveram traumas, tiveram algumas coisas? Mulheres que hoje em dia não conseguem ter certas reações também, de sair, de
procurar fazer alguma atividade? Será que também não conviveu com algum certo tipo de violência, né? Algum namoro abusivo que que fez com que elas não tivessem, não se enxergar hoje como uma mulher útil, uma mulher que possa ser alguém na vida, deixaram esse trauma nela, né? Que hoje ela não se enxerga, né? E a gente vê, às vezes, a gente vê uma mulher que não quer trabalhar, não quer mais estudar, isso não quer nada com a vida, não quer fazer nada, é uma preguiçosa. Será que não tem um trauma dentro dela que ela não consegue superar? E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Sim, isso mesmo. Uma violência psicológica que você falando aí me trouxe à tona justamente esse período da pandemia, que a gente sofreu a violência psicológica, porque violência psicológica contra a mulher não significa que é só o marido com a mulher, não. Às vezes no ambiente familiar, as pessoas que estão em volta, né, naquela construção de violência, também interferem. Esse período que a gente passou na pandemia, em que as mães, em que essas mulheres estavam dentro de casa e que precisaram trabalhar, né, de forma de home office, ou seja, era a costura que estava fazendo de lado e o menino que não estava indo para a escola do outro lado chorando, era o marido pedindo a comida, era todo mundo cobrando. E ninguém parou para pensar ou para observar a qualidade, né? Ou seja, como é que está a cabeça dessa mulher? Como é que ela está se sentindo? Olha a cobrança. Né? E muitas vezes essa mulher passa por constrangimentos de fato. Existe muito essa questão, né, de querer ou de controle, ou até mesmo de degradar a imagem da mulher, considerando que não é capaz de fazer determinada coisa, que é molenga, porque deveria ter mais tempo, ou seja, arrumar um tempo, ou seja, arrumar qualquer coisa que pudesse ser mais. E aí leva a essa mulher a acreditar que é a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, quando eu digo aqui as mulheres que eu acompanho, eu digo que até Mulher Maravilha, ela tem arranhões, ela tem feridas. Feridas no sentido que eu também preciso ser cuidada. Eu também preciso de ajuda. E às vezes a gente recorre para uma outra mulher. E quando a gente chega na outra mulher, a mulher vai dizer, a outra mulher, a amiga vai dizer, mas mulher é assim mesmo. Que besteira, tu não sabe que nós mulheres nascemos para sofrer? Não, não, não. De forma alguma. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém. Então, somos produtos de uma cultura que precisa ser desmistificado. Muita coisa para a gente poder entender. Por isso que essa lei, ela é tão importante. Essa lei nos faz refletir que violência psicológica é algo muito, muito, muito agressivo. Eu até diria que seria até mais agressivo do que o físico. Porque o físico, você sente a dor e passa. O psicológico é uma dor que não passa. Verdade, doutora. A senhora deixou muito, muito claro aí. É uma dor que não passa. A violência física, aquele machucado que a gente vai lá, faz um curativo e vai, sara, né? A gente sabe onde está aquela dor. Que foi no braço, foi na perna, onde for. Agora, aquela dor da mente que vai enraizando todo o corpo, que bloqueia você para aquelas atividades. Essa dor realmente é difícil de se curar. Porém, ela se cura e precisa da ajuda, né? E nem é todo mundo que está preparado para dar aquela ajuda. E quantos que, ao invés de ajudar, vai dizer, não, isso é frescura, isso é falta de Deus. Né? Isso é falta de Deus, isso é falta de uma religião, isso é falta disso, daquilo. Claro, a gente não pode desprezar a fé do outro. É importante que a gente deixe isso claro, que a gente não vai desprezar a fé do outro, a gente vai respeitar. Porém, não podemos deixar de acreditar que a ciência, nesse momento, é importantíssimo para curar as feridas também. Né? Até porque Deus deixou a inteligência para o homem. E o homem precisa curar um ao outro, né, doutora? Sim, sim. Inclusive, eu lembrei de uma história que eu recebi uma mulher que sofria violência e ela chegou para mim e disse o seguinte, que o marido tinha batido nela porque tinha incorporado o diabo.
E aí o diabo fez com que ele fosse bater nela, mas ela disse que depois foi feito lá, né, uma oração, uma reza, tudo, e esse diabo foi embora e ele foi e pediu desculpa. Mas aí eu perguntei a ela, mas quantas vezes, né, esse diabo assim aparece? Aí ela diz assim, não, aparece assim, eu não sei ele dizer bem. Aí eu disse, mas foi a primeira vez? Aí ela disse, ficou lá e disse, aí depois assim, não. Eu digo, então, esse diabo aparece quando, assim? A senhora já prestou atenção? Aí ela, olha, na verdade, é que quando eu sou ignorante com ele, aí ele não consegue, ele não consegue, porque ele não é calmo, assim. Aí quando eu faço, assim, que eu sei que eu não sou boa mesmo, aí quando eu fico irritando ele, assim, uma coisa que eu quero, fico pedindo, aí ele incorpora esse negócio. Aí eu digo, entendi. Aí quer dizer, então, que a culpada é a senhora. Aí ela, olha, eu acho que eu também tenho alguma coisa que eu faço ele incorporar alguma coisa. Aí ficou nesse alguma coisa que alguém incorpora alguma coisa. E aí, no decorrer da conversa, né, eu fui dizendo a ela que, ok, né, se ela acreditava, certo, mas olha, mas veja, você percebe que é quando você é ignorante com ele, então, talvez não seja nessa incorporação, talvez ele aproveita isso e vai para a senhora. Aí ela ficou rindo, porque eu fiquei rindo também, né, tentando ajudá-la naquele entendimento. Aí ela, às vezes eu acho também que não é nada do mal, não. Eu acho que às vezes é ele mesmo. Aí a gente foi nessa conversa toda, né? Até que, de fato, ela foi compreendendo, ela já compreendia, ela só não queria, ela arrumava uma desculpa, como eu te falei. A gente é produto de uma cultura, então a gente acaba meio que escondendo algo, né, ou alguma coisa, porque a gente já sabe até a resposta. Às vezes a gente só quer que o outro nos direcione, nos diga o que, de fato, a gente já está vendo. É verdade, doutora. Então, são histórias e histórias que a gente fica... Por mais que a gente seja profissional, mas tem cada história nova que a gente fica, às vezes, sem acreditar, né? E a gente precisa ouvir várias vezes para acreditar. E fica, às vezes, quase que sem acreditar. Só para quem é profissional realmente entende, né, o que a gente passa dentro da sala ouvindo as histórias, né? Doutora, a gente está num papo muito gostoso. A gente levaria o programa de 1 hora, 2 horas falando, né, e a gente não se cansaria. Está muito bom. E aí eu queria pedir que a senhora fizesse as considerações finais, né, para a gente encerrar nossa entrevista. Já lhe agradeço de coração pela sua disponibilidade, né, e os nossos ouvintes, para a senhora fazer as nossas considerações para encerrar a nossa entrevista. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço. E eu queria dizer o seguinte, né? As pessoas ou mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que elas busquem apoio. Se não tem dentro de casa apoio ou na família, busquem. Todo município tem uma secretaria da mulher e lá é tudo muito sigiloso. Os profissionais que estarão lá estarão dispostos a ouvir, estarão dispostos a orientar a melhor forma possível para a gente poder se defender, né? Porque mulher, de fato, tem que meter a colher, né? No sentido de ajudar uma a outra, porque nós somos parceiras. Mulher não é inimiga de mulher, pelo contrário, mulher é amiga de mulher. E tem que ser nesse intuito, nessa intenção e nesse cuidado, uma cuidando da outra. Então, tá precisando de ajuda? Busca alguém de confiança. Busca também as secretarias que existem das mulheres. Os municípios têm. E lá os profissionais, com muito carinho, com muito sigilo, ninguém vai saber que você foi lá, vai poder cuidar de você. Tá bom? Queria deixar meu abraço, dizer que estou à disposição e até uma próxima vez. Muito obrigada, doutora. Um forte abraço também e dizer que foi um prazer enorme, né, estar com você nesse momento. Eu não tenho nenhum palavras para agradecer essa oportunidade e como a senhora foi generosa conosco nesse momento, viu? Um forte abraço, se sinta abraçada virtualmente e tudo de bom, né, no seu trabalho, viu? Um cheiro. Amém. Obrigada. Tchau.
Aí, né, encerramos nossa entrevista com a doutora Érica Aleixo, né? Foi uma entrevista maravilhosa, né? 12 horas e 44 minutos, falando sobre a violência.